toda essa folia. O objetivo de nós termos feito essa aula hoje presencial, a Leila foi ontem, né, na turma de segunda-feira, eu aqui terça, é que a ideia é nós visitarmos o local da intervenção. O local está todo aqui nessa apresentação fotografado, porque depois vocês ficam com isso no muda, não quer dizer que tenham que voltar toda hora aqui, mas a ideia hoje, até se por acaso não conseguir terminar até as 4, umas 4 horas a gente fecha tudo, quem puder vai ali no 41, que é onde é o nosso local de intervenção. Mas está todo fotografado, todo registrado. E ainda, melhor de tudo, tem até já o sketch pronto. Não, esse semestre, assim, ó, tô uma mãe, o sketch pronto e o CAD pronto, zerado. Então, sabe, a partir disso que vocês vão fazer o projeto. Para a gente ganhar tempo, né? Então, a ideia como eu já tinha dito, isso eu já tinha comentado, esse semestre é arquitetura de interiores comercial. Então, tem algumas, bem na tua frente, né? Tem algumas particularidades que vocês vão ver, mas o exercício, né, quando é o residencial, é uma coisa mais íntima, né, com os moradores, mas o comercial também tem algumas questões que a gente precisa mergulhar no negócio do cliente, né, no que o cliente deseja. E o nosso exercício, organizar e dimensionar os espaços internos de um local do setor de gastronomia de pequeno porte. As perguntas muito importantes que a gente tem, né, nesse primeiro momento. Quem é o cliente e qual é o objetivo do cliente? Então, a arquitetura comercial tem isso. Qual é o objetivo do cliente? E a gente vai usar a arquitetura de interiores para contribuir com esse cliente. E o nome para essa primeira conversa com o cliente, talvez vocês já conheçam, se chama briefing, né, ou programa de necessidades. Em arquitetura, só se falava em programa de necessidade durante um longo período. De uns anos para cá, a gente trouxe lá do pessoal da área de publicidade e outras áreas que usam o termo briefing, tem nos auxiliado muito. O programa de necessidades, às vezes, ele é um pouco engessado, enquanto que o briefing aborda questões emocionais. A gente tem até chamado essas reuniões, são reuniões de necessidades e desejos. Porque a palavra programa de necessidades, onde é que está o sonho, onde é que está o desejo? E hoje em dia, todo mundo é movido a essas questões. Então, o briefing vai incluir também desejos, sonhos, vontades, tudo que o cliente quer, ele vai falar. A gente traz como sugestão, vocês vão poder criar ali o setor de... Ali, não sabe onde é que é, né? Do setor de gastronomia. Então, são diversas possibilidades, isso a gente costuma deixar livre. Mas tem uma outra apresentaçãozinha na sequência que eu vou mostrar para vocês que fala um pouquinho. O que seria boulangerie, pâtisserie, um café, uma delicatessen, um bistrô, uma brasserie, osteria, tratoria e taverna. São só algumas terminologias. Eu acho que eu vou passar porque é uma curiosidade. Talvez a maioria de vocês também, alguns saiba. E eu vou mudar aqui o nosso arquivo compartilhado. Já está abrindo. Aceitar. E já abriu. Mas, ó, viu? Tem que prestar atenção. Ele não está compartilhado para o pessoal que está em casa. Agora sim. Então, como curiosidade, tá? Palavras gastronômicas. E aí eu vou insistir, né? Vamos dizer que um cliente nos procure, ele quer um empreendimento do setor de gastronomia. Então, é importante a gente estar, assim, a par, né? Dentro desse universo, do que ele está falando. A gente aprende muito com cada projeto e a gente busca se inteirar das principais tecnologias. Então, nesse caso, algumas palavras do francês e do italiano. Do francês, boulangerie, pâtisserie, café, delicatessen, bistrô, brasserie. Do italiano, opa, lá da terra do Pedro, osteria. Alguém mais aqui é da Serra? Não, os últimos anos que eu já fui para a Serra não está no mapa. Então,
Férias passadas, osterias, direto lá na região de Bento. Osteria, tratoria, restaurante e taverna. Teriam N outras. Aqui para o exercício, se alguém quiser fazer uma pizzaria, pode também. Então, né, boulangerie, vou passar rapidamente. Uma padaria. Patisserie, uma confeitaria. Café. Aí sim, né, nesse material tem uma longa descrição, porque o café, ele transcende a questão do cafezinho. É local de encontro, é local de conversa. A origem, né, que vem da França, são aquelas mesas na calçada, que a gente vai ver algumas imagens. Então, assim, café como ponto de encontro. E, claro, que atualmente também os sabores do café, as formas de preparar, tem várias questões envolvidas. Mas, na sua origem, os cafés, desde sempre, oferecem pequenas refeições. Aqui diz, ó, saladas, omeletes, queijos, petiscos. E quando a gente fala de café, achei curioso trazer para vocês um dos clássicos, né, de Paris, o Café de Margot. Tem filmes que vocês devem ter já visto, cenas de filmes que se passam aí. Então, as típicas, né, mesas e cadeiras na calçada. E estou insistindo nisso porque o local escolhido vai permitir que vocês se expandam também para uma área externa. Então, acho que tem tudo a ver aqui no nosso campus. E num período onde a gente quer ficar na rua também, chegando aí o calorzinho. E esse em especial, né, então, um dos primeiros e clássicos de Paris, frequentado, né, por filósofos existencialistas. E esse material fica como curiosidade aí para vocês. Outro que aí, quando eu estava montando essa aula, eu me animei e fiz questão de trazer, Café de Flore, também, ó, inauguração 1887, né, um local de encontros literários, onde filósofos se encontravam, escritores e artistas. Também na história tem muito isso aí. Então, tem uma importância histórica. Ano passado, não sei se vocês assistiram. Pedro, assistiu? Demais essa série. Quem não assistiu tem que assistir, porque a gente circula por Paris. É legal, é divertido, tem a ver com moda, mas a cidade, Pedro, vale a pena, Pedro. Não te impressiona assim com essa figura aí, é de moda, mas mostra Paris. É uma delícia os filmes que a gente consegue, né, visitar juntos lugares. E, bom, aqui tem um vídeo que é um trechinho acho que esse aqui é um trechinho do filme, da série, mas aí vou poupar vocês, vou poupar o Pedro do trechinho. Não, vou te deixar curioso, depois tu pode contar só para mim, se tu assistir e se tu gostar. É muito legal. E aí eu adoro também essas coisas, né? A vida da gente é assim. Ah, olha, eu no Café de Flor, claro, questão de botar na apresentação. 2 momentos muito importantes da minha vida. 2012, fui pedindo em casamento nesse café. Ai, foi uma emoção. 2014, voltamos para fazer um pedal e Paris era a nossa sede. Depois também não voltei mais. Não voltei mais, mas um dia voltarei para os planos. Então, isso aqui é legal, a vivência, né? Então, não importa, dentro de um filme, são as oportunidades que a vida permite e que a gente tem esses desejos, esses anseios, e para nós, para vocês, estudantes de arquitetura, tudo vale. Toda a experiência. Não conheço a área, talvez nas artes mesmo, a arte pura tem a ver com isso. Tudo que a pessoa vivencia da manhã à noite serve também como bagagem, como experiência. Então, que a gente esteja assim com esse espírito, né? Delicatessen, um empório, né, onde vendem, então, produtos. Bistrô, como se fosse um pequeno restaurante. Então, estou trazendo essas nomenclaturas para que lá, quando vocês forem fazer o projeto, podem resgatar alguma questão dessas nomenclaturas para propor no exercício. Não vou me alongar, fica para vocês depois esses textos. Mas, então, o bistrô, né? O que seria, né? O conceito é um pequeno restaurante, como a gente viu, nasceu na França, né?
Então, vale a pena também conhecer. Começou como um estabelecimento muito simples, onde durante a guerra as mulheres recebiam em casa, serviam pequenas refeições, e aos poucos, então, foi se tornando algo que hoje é marca registrada e ficou bem sofisticado aí. E tem alguns, né, lugares da moda, como a gente viu agora há pouco. Então, aqui conta toda essa historinha da origem, qual foi o primeiro bistrô. Estamos falando lá de 1849. E, atualmente, claro, o bistrô mesmo, como a gente conhece, onde é mais sofisticado, teria, vamos dizer, a presença de um chefe de cozinha, e a característica é a intimidade com o cliente. É tudo que meu marido gosta, chegar e ser reconhecido pelo garçom. O garçom já sabe, então tu vai lá várias vezes, ele já sabe até qual é o teu prato preferido. Então tem um pouco disso. Aqui outros bistrôs, esse 1908, num chateau. Bistrô Paul Bert, também popular, famoso. Brasserie, só para não confundir as nomenclaturas, aí sim, seria um restaurante especializado em bebidas alcoólicas, principalmente cerveja. Essa imagem, a iluminação não ajuda, né? Até se alguém não se portasse, gurias, de desligar ali para nós. Claro, vamos deixar aberto, que a gente quer mais é ventilar, mas só a luz artificial, acho que é o de baixo. Isso. Essas aí eu estou achando que não tem necessidade. Tá bom. Ficou perfeito. Obrigada. Então, essa imagem agora está meio ruim a resolução por causa da luz, mas a mim remete muito às ambientações dos Dado Beer, aqui em Porto Alegre, em especial um que tinha na subida ali da Lucas, com a Casimiro, que era num posto de gasolina, agora já não existe mais, talvez há uns 5 anos já não tem mais, não sei, perdida. Mas essa linguagem me lembra bastante o que ele buscou para os restaurantes Dado Beer. Aqui alguns outros exemplos. Sempre tem nessa apresentação alguma parte histórica que eu não vou me alongar. Mas que quando a gente vai atender uma demanda de arquitetura comercial, a gente tem que buscar essa inspiração que depois vai nos ajudar a traduzir na arquitetura de interiores alguma coisa de linguagem, de mensagem, essas características. Então, é nesse sentido que cada um deles tem aí algum texto que depois vocês podem se debruçar. Foram alguns exemplos, né, desses significados aí do francês, agora do italiano. Não poderia deixar de falar, dica para vocês, em Garibaldi. Esse é um evento em Garibaldi, Osteria della Colombina. Ai, sensacional! Esse ainda foi em fevereiro que a gente foi conhecer. Então, essa é a característica, no porão, é feito pela família. Depois, uma tratoria, né? Como se fosse uma osteria um pouquinho mais chique. Esse é um restaurante bem conhecido em São Paulo. São Paulo tem muita a questão da imigração italiana muito forte, então lá tem muitas tratorias. E os restaurantes, que aí eu gosto muito de trazer. Esse restaurante aqui em Porto Alegre chama Pepo Cucina. Não é o caso hoje, mas tem aulas que eu mostro. A minha infância eu passei nessa casa, então hoje é um restaurante, era a casa dos meus avós. E uma hora, se for o caso, eu mostro para vocês. Eu tenho umas fotos antigas, é bem divertido. Eu desse tamanho no Pepo Cucina. Não sei quem conhece aqui, mas é um lugar bacana também de conhecer. E é um belo exemplo aí de um restaurante. Eu acho super legal a arquitetura de interiores de lá. Fico feliz que foi uma intervenção de qualidade. Taverna, então, quando a gente fala, né, tem mais a ideia de botequim, boteco mesmo, e servidas bebidas e comes para acompanhar. O primeiro restaurante do mundo, a história é interessante, veio, né, do francês, mas fica aí para vocês depois lerem com calma. O que é importante a gente perceber? Restaurante vem, né, de restaurar, do alimento. Então, é isso. É um alimento reconstituinte, revigorador de forças. Então, isso aí
pode, né, nos trazer aí ideias de como que a gente vai trabalhar, restaurava o ânimo físico e mental. Isso eu acho que seria importante, dar conta. Um lugar que restaura o ânimo físico e mental, olá, tem tudo a ver com a arquitetura de interiores, com o ambiente. E com a comida, claro, certamente, né? Mas com o ambiente. Então, aqui mais um pouco de história. E nomenclaturas de profissionais que trabalham nessa área e as suas funções. Maître, sommelier, garçom, cumim. Então, ninguém precisa saber isso aqui, decore salteado, mas a ideia é, vamos fazer um projeto, alguém nos procurou para o setor de gastronomia, a gente entra um pouquinho nesse universo e o dono, né, quem gerencia restaurante profissionalmente, restauranter. E aí alguns exemplos, um cara super famoso em Nova York, que tem restaurantes, e ele associa muito ao conceito gastronomia e hospitalidade, e eu acrescentaria aí ambientação de interiores, né? Está sempre a hospitalidade presente. Texto que vale a pena, está ali os links. E os restaurantes de Nova York famosos, que depois vocês podem, esse Shake Shack. Eu sei que outro dia eu mostrei esse material, alguém já tinha visitado em Nova York, e que traz esse conceito de arquitetura biofílica, que é outro assunto importante nas ambientações. E na pandemia, então, mais do que nunca, a gente vê o pessoal investindo em usar vegetação. Junto com isso, ao pesquisar esse Shake Shack, quem fez o projeto, essa Greenery New York City, vale a pena. Então, assim, nas aulas, a gente pensa alguns, às vezes, escritórios de arquitetura, não deixem de voltar e avançar. Cada aula que a gente monta, você não tem ideia, é muito difícil resumir o conteúdo. Vocês devem sentir isso, né? Tu começa uma pesquisa, quando tu vê, tu vai longe. Então, eu vou botando os links, que realmente a arquitetura biofílica é algo que eu não via até antes da pandemia se falar muito, né, na faculdade aqui. Durante a pandemia, a gente tem uma ex-aluna que é especialista, que dá diversos cursos nessa área, que é a Bia Rafaeli, morou nos Estados Unidos, morou em São Paulo, procurem ela no Insta. É um tema que eu não vou me prolongar, mas que é um tema obrigatório hoje em dia para os arquitetos, independente de ser interiores ou exteriores, tá? Arquitetura de edificação também. A Bia Rafaeli diz, um ícone da arquitetura biofílica é a nova sede da Amazon. Então, quer dizer, em edificações e arquitetura de interiores também. Muito bem, então esse foi um panorama de nomenclaturas para vocês depois voltarem quando forem definir cliente. E agora sim, voltamos para a questão de hoje, que daqui a pouco a gente divulga, então, o local da intervenção. Então, quem é o cliente? A princípio, a gente só vai fazer um projeto se a gente tem um cliente. Pode ser um cliente que a gente sabe quem é. Pode ser uma construtora, faz um edifício pensando num perfil, né, num público-alvo. Mas ele sempre tem que ser bem delineado, delimitado, ou se ele tem que ser mais abrangente, bom, o projeto também tem que levar isso em consideração. No nosso caso, o cliente vai ser... A gente tem dois clientes no caso. O cliente é o empreendedor, que vai abrir esse negócio de arquitetura comercial aqui, e o nosso cliente é o usuário, é o estudante, são os professores, são os funcionários da universidade, é todo mundo que pode usar esse estabelecimento de gastronomia. Então, quem será ou quem serão os clientes? Né? Então, vocês vão listar características dos clientes. Então, a gente pode imaginar pessoas de diversas idades, diversos estilos, e tentar, né, vocês vão criar criar esse cliente, né? Cada dupla, não sei se já estão divididos em duplas, vai criar o seu perfil do cliente com as características.
E aí o projeto vai ser coerente com esse perfil criado. É importante dizer que existe diferença entre o cliente residencial e o comercial, ou aqui nesse artigo está falando do cliente corporativo. Então, assim, ó, primeira coisa, o cliente corporativo normalmente tem o orçamento, né, budget, tem o orçamento definido. O corporativo ou o comercial, ele quer gastar tanto, é um investimento. O residencial, claro que a pessoa não vai gastar mais do que ela tem, mas ela até começa com uma ideia, ela abre mão de vai cedendo, vai querendo algo mais, vai querendo uma modificação. Então, é um orçamento mais variável. O cliente comercial, ele está o tempo todo no foco custo-benefício. E imaginem que para o arquiteto é importante essa noção, né? A gente, o tempo, todas as nossas escolhas e sugestões de projeto impactam financeiramente. Isso não quer dizer que a gente vai ter que fazer tudo pelo mais barato, porque é difícil fazer o bom e barato é difícil. E é o que as pessoas mais querem. Não, elas querem o ótimo e barato, não é nem o bom, é difícil. Mas a gente tem que saber e tem que ir alertando a pessoa para depois a pessoa não tomar um susto com os valores. O cliente residencial, então, talvez ele vá investir um pouco mais em acabamentos, marcas, estilos. O cliente comercial, ele vai querer algo de fácil manutenção, fácil operação. O residencial, isso aqui não quer dizer que todo mundo não queira algo de fácil manutenção, quer. Ou o residencial busca por mais estética, o comercial também. Mas são algumas diferenças que a gente pode levar em consideração. O comercial, aqui até eu acho que estou falando mais do corporativo, menos ousadia, tá? No comercial de gastronomia, pode ter muita ousadia. Isso aí não concordo muito, porque eu acho que aqui eles estão associando a ousadia a custo. Porque a ousadia pode ter, até porque o comercial ele se renova com mais frequência, é normal. O residencial, a pessoa faz aquele investimento e dura. Dificilmente a pessoa fica mudando essa casa, sei lá, a cada 5 anos. 5 anos é um prazo curto. Mas o comercial ele tem essa necessidade de renovar, de ter uma novidade, de mostrar para o cliente. O cliente gosta de novidade. Eu adoro uma novidade. Se mudou um lugar que eu gosto, se eu sei que vai ter uma mudança, eu vou para conhecer. Então, outra questão que não influencia diretamente no nosso projeto, mas é importante vocês saberem, né? Nos clientes comerciais, corporativos, muitas vezes as obras têm que acontecer em horários não comerciais. Então, isso aí impacta no prazo, impacta no custo. Então, é obra à noite, é obra sábado, é obra domingo. E no residencial, é obra em horário comercial, porque os vizinhos à noite dormem. O maior rolo é a obra em prédio comercial com vizinho residencial. É um horror. Prédio comercial, durante o dia, tem psicólogo, tem escritório que faz audiometria, tem N médicos, N, como é que se diz? Especialidades que não pode fazer barulho durante o dia. Ok. Aí tu faz a obra de noite. Daí os vizinhos, e se escuta mesmo, né? Reclamam. É bem complicado. Tá? Tem lugares onde tu tem que fazer toda a obra entre 6 da tarde e 10 da noite. Então, isso quer dizer que uma obra que poderia levar 4 semanas vai levar 8. Isso é verdade. E tudo isso a gente tem que explicar. Então, é bom saber. O comercial, o corporativo, tem prazos mais urgentes e o residencial menos urgentes. Atualmente, todo mundo é urgente. A pessoa, o ser humano, está num senso de urgência enlouquecedor. É uma coisa impressionante. As razões são as mais diversas, mas, enfim, esse é um dos nossos grandes desafios, atender à urgência das pessoas. Depois, necessidade de planejamento para futuras expansões. Isso é interessante, né? Muitas vezes o empreendimento corporativo comercial pode ter isso aí. O residencial, a princípio, já se sabe, né? Se é uma residência, quantos, né, o casal, quantos filhos, ou se já vai ter filho, já vai ter um quartinho que vai ficar lá de espera, então tem um planejamento, tá? Então,
Só mais como curiosidade para entender. Relação entre cliente e arquiteto. Esse é legal. É um vídeo do Cal, que está muito bem feito. E quando eu assisti, me deu vontade de trazer, porque são arquitetos já bem, assim, com bastante experiência, alguns deles. E interessante que a chamada é: arquiteto aprende com o cliente ou com o usuário? Então, vamos assistir junto, vamos ver como é que fica o som. Isso aqui é propaganda ainda. Deixa eu ver quem mais está em casa. Tá no nosso quórum de casa tá baixo. João Vitor, Laura, tudo bom? Tudo, professora. Pois é, nós estamos dois aí nos acompanhando. Oi. Que Sim, tô bom, acompanhando. bom ter vocês, tá? Projetos assim, com essa entrega, com esse nível Deixa de eu só detalhamento. pular o anúncio. Aqui tá mais uma imagem. Vamos O lá. que um arquiteto pode aprender com o seu... É horrível o som, né? Para vocês. Para eles lá deve estar bom. Ai, Aqui ai. tá ótimo o som. Isso, João Vitor. Esbanja, esbanja, que aqui não está se ouvindo nada. Não sei se vai dar para a gente colocar, porque eu aqui não tenho alternativa, já está no 100, o meu som, e eu sei que está saindo só aqui. Ainda com o ventilador. usuário da obra que ele produz Tá ou com pra o nada. cliente que a encomenda? Bom, turma, Laura e João Vitor, se vocês então toparem, eu vou abortar aqui a ideia do vídeo. Fica para vocês olharem em casa, porque aqui na sala de aula a gente não está escutando realmente nada do vídeo. Tá ok. Então, mas vale a pena. Então, eu super recomendo que depois todos acessem o link. Seguimos então. Vou passar o vídeo, mas é isso aí que vocês vão ver. Arquitetos que têm uma larga experiência falando, né, dessa questão do cliente. E a gente tem muito a aprender, vocês, né, ainda estudantes. A faculdade consegue preparar vocês para vários aspectos da profissão, mas para lidar com o cliente não tem como. Vocês estão acostumados a lidar com os colegas, a lidar com o professor é diferente. Lidar com o cliente aprende, às vezes um pouco na marra, né? Aprende, muitas vezes, aprende com os erros, aprende com a dificuldade. Então, mais uma razão para escutar esses caras, que são arquitetos super, né, experientes e que vão falar aí alguns desafios. E daí vocês já vão se ligar e já vão ir se preparando. Tá? Mas realmente não dá para escutar, não tem graça. Essa lâmina é para reforçar o que é importante considerar num projeto comercial. Em especial, restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, que é a ideia que nós estamos sugerindo para vocês. A interação com o consumidor. Então, eu até falei que nós tínhamos dois clientes, né? Um cliente é o proprietário, empreendedor, que vai gerir o negócio e que quer tirar lucro dali, que a gente tem que ir ao encontro dos objetivos dele com a arquitetura de interiores. O outro cliente é o consumidor. Então, assim, que esse estabelecimento chame a atenção do público-alvo e não é ênfase da nossa disciplina, mas duas áreas importantes que quem for, se algum dia um de vocês for se direcionar para a arquitetura comercial, vai estudar. Marketing, merchandising. E daí a gente coloca aí 2 textos desses temas que têm a ver com a arquitetura comercial. Aqui na disciplina, o que a gente vai criar, né? Um espaço acolhedor, atraente, que desperte, né, vontade das pessoas de irem nesse local e de consumirem. E muito importante que nós, arquitetos, com o projeto, tenhamos em mente os resultados que o cliente busca alcançar. Tá? Então, a gente conhecer
né, as estratégias comerciais do cliente. É uma fala assim, que nos ajuda muito a vender, no bom sentido, projetos de arquitetura, porque a ambientação, é dito, é sabido, ela está ligada ao sucesso desse estabelecimento. Sozinha, não, mas tem uma contribuição importante. Todo semestre a gente traz, esse é um livrinho que não tem nada a ver com arquitetura, que é uma ilustradora de São Paulo, que criou personagens. Então, vejam, a gente está trazendo para vocês, não temos um cliente real, é um cliente imaginário. Assim como a Fernanda Guedes tem esse livrinho, onde ela desenha, né, essas figuras que ela chama de amigos imaginários. Então, também, depois dei uma olhada, a gente escaneou e botou aqui esse material como curiosidade, mas, como eu disse, ela é uma ilustradora, então ela desenha essas figuras e ela caracteriza. Então, é uma caracterização de texto e de imagem. Então, é um pouco trazer para vocês, bom, aí vocês vão ter que caracterizar também esse cliente investidor. Então, traços, né? Traços da personalidade, tudo isso vocês vão inventar, ou até tem semestres, agora na arquitetura comercial, eu não sei dizer, mas tem semestres que o pessoal pega algum artista, algum famoso para ser o cliente. É possível, agora não está me ocorrendo, não sei que famoso que tem aí. Só que eu acho que, no caso, não pega em franquia, entendeu? Não é por aí. Vamos fazer algo de proposta nova. Mas estou pensando... de repente, algum programa de gastronomia da TV. Estou só pensando, não quer dizer. Vocês podem inventar total o cliente, ou podem pegar algum chefe conhecido, que não tenha ainda restaurante, que trabalhe em algum lugar, que possa querer montar o seu espaço próprio. Apesar de que estou falando isso, parece que tem que ser uma coisa sofisticada. Não é? Pode ser lanchonete também, tá? Mas a Fernanda, então, é isso. Ela tem o desenho, ela tem o texto. No texto, ela fala dos gostos, da família, onde a pessoa mora, que viagem já fez, tudo que pode servir de inspiração. Esse, por exemplo, né, um que até eu escrevi exemplo, porque são vários, deve ter uns 30 personagens, que também não quer dizer que você tenha que usar. Mas é interessante esse trabalho da Fernanda. Então, ela fala assim, esse é o Nigel. Eu só não entendi por que todos têm nome americanizado, ou inglês. Mas eu até conheci pessoalmente a Fernanda, mas não perguntei. O Nigel gosta de filmes antigos, principalmente dos musicais. E também de todos os filmes do Alfred Hitchcock. Então, não sei se vocês percebem que só aí já tem umas pistas. Se esse fosse o nosso cliente, tem algumas pistas do que ele gosta, que tipo de ilustrações a gente poderia remeter. Essa questão que a gente está falando agora é para criar um conceito para o projeto. Isso não é literal, mas a gente precisa dessas informações para ter pistas e propor algo que vá ao encontro, né, das características do cliente. Então, nesse exemplo, né, ele não está namorando ninguém no momento, ele gosta de dizer que está entre relacionamentos. Ele quer um tempo para tentar descobrir se é hétero, se é gay, se é bissexual. É uma decisão difícil de se tomar. A mãe de Nigel mora em Bristol. Ela não se casou novamente depois de ter se divorciado do pai dele, Oliver. Já esse está na terceira esposa, Lia. É legal. Ela era garçonete, largou o emprego, para falar a verdade, eu não sei o que ela anda fazendo ultimamente, também não sei se o Nigel, o que o Nigel faz da vida. Então, é um exemplo e você tem que dar uma viajada. Dar uma viajada antes de começar o projeto. Eu estou me demorando nesse assunto, porque é o seguinte, quando a gente disser onde é que é o projeto, as cabeças de vocês já vão querer projetar. E eu queria que vocês puxassem um pouquinho o freio de mão e pensassem tudo que vem antes, que é antes de ter o projeto. Se vocês fizerem essas definições com bastante incrementadas, depois, na hora de fazer o projeto, vocês vão ter argumento justificativo.
Então, vou passar bem rapidinho os personagens da Fernanda, ó, quer ver? Ó, Nigel, Emma, Aleta, Lars, Nathalie, mas eu tenho H, né? Não. John, Marie, Jacob, Lizzie. Então, assim, no trabalho da Fernanda é a caracterização, figura e o texto. No nosso, a caracterização e depois transformar isso em ambientação. Mas, de novo, eu até esse semestre pensei se eu traria ou não esse material, mas eu acho curioso, acho interessante, acho que vale para vocês como repertório. Podem se inspirar aqui, podem dar uma curva e não ter nada a ver com isso, que nem eu disse, podem analisar o local e tentar ver comercialmente quem poderia, podem imaginar que é um professor da escola de negócios que resolveu investir, não sei, podem imaginar o que vocês quiserem, mas imaginem, porque é isso que vai dar consistência e vai ajudar a gerar um conceito para esse projeto. Então, aqui mais... Oi? Esses são dicas de clientes, isso? Se eu entendi bem? É uma sugestão para inspirar vocês. Ah, entendi. Mas eles não são clientes direcionados para a arquitetura de interiores comercial da gastronomia. Até alguns deles, quando vocês passarem os olhos por essas historinhas dos amigos imaginários, alguns já moraram na Itália, alguns e podem voltar como pessoas que querem abrir um local de comida italiana, alguns, então, até pode servir de inspiração, como ponto de partida. Tá. Então, aí vai, olha, ela é muito criativa, ela desenhou uma época, pessoal daquele programa do Saia Justa. Eu achei bem interessante esse trabalho da Fernanda. E aqui está ela. Então, ilustradora, e esse foi uma publicação dela que a gente achou que podia ser interessante. Muito bem. Além disso, a importância do cliente. E hoje em dia, a importância de dar nomes, nomenclaturas às nossas escolhas. Então, algo que eu imagino que até esse momento da faculdade, vocês quase não ouviram falar, é a palavra estilo. Porque na faculdade se fala mais em linguagem, né? Linguagem de arquitetura, e tem uma certa crítica como se estilo criasse alguns estereótipos, e tem aí um debate dos teóricos da arquitetura entre estilo de arquitetura e linguagem. Em arquitetura de interiores, sim, a gente traz uma sugestão de estilos. As pessoas, o consumidor da arquitetura, né, não o consumidor do empreendimento, o leigo, o cliente, as pessoas querem assim, identificar determinadas características. E até isso é uma tendência de querer rotular algumas coisas. Então, a maioria das ambientações que a gente vê e que saem em publicações, a gente diria arquitetura contemporânea. Mas tem um material, que é o que está aqui compilado também para vocês, que há uns anos atrás a Folha de São Paulo lançou. Então, veja, não é um material acadêmico, é um material comercial. Mas a gente traz para vocês porque o leigo que o arquiteto vai atender sabe. Ele sabe dizer o que é o estilo vintage, o que é o estilo mediterrâneo, o que é o provençal. E a gente começou a perceber que estudante de arquitetura sai de uma faculdade de arquitetura e é como se aquilo ali não valesse, não está no portfólio, não está
não é uma possibilidade fazer uma arquitetura de interiores nórdica. Agora até os escandinavos estão super, né, em moda. Mas o que é uma arquitetura campestre? O que é uma arquitetura minimalista? Ok, o minimalista, o contemporâneo, o moderno, isso a gente está muito habituado. Mas o que seria um estilo toscano? Bom, busca elementos da Toscana. Então, é uma certa ousadia minha e da Leila de trazer isso, porque no ambiente acadêmico não é muito discutida essa questão, mas eu tenho convicção de que quem for trabalhar com interiores tem que estar por dentro dessas nomenclaturas. Senão, a gente, como recém-formados, a gente começa uma conversa que a gente não atinge o nosso cliente. Então, nesse sentido, essa publicação ela é didática. Então, ela tem, essas são os livrinhos, eu tenho isso aí impresso, se alguém impresso, publicação. Aqui na biblioteca, uma vez eu vi que tem também. Se alguém quiser o volume físico, pode ir lá na biblioteca, se quiser me pedir, eu impresso. Mas teve um semestre que eu trouxe para a sala de aula, e olha que legal, os alunos todos, cada um pegou um livrinho e escanearam. Então, está escaneado, está lá no Moodle. Tá? Então, a qualidade das imagens talvez não esteja tão boa. Mas cada uma dessas edições tem um texto inicial que é muito legal. É muito legal porque fala, então, o que é o moderno, o clássico, o contemporâneo, depois o toscano, o pop, o vintage, mediterrâneo, ecológico. Isso são ênfases. É claro, todos nós vamos fazer uma arquitetura atual e contemporânea, mas com viés oriental, de repente tem tudo a ver. Enquanto que até nas disciplinas de projeto de edificação, é meio perigoso a gente ter esses viés, porque a gente pode ir para uma linha assim mais, uma Disneylândia, que imita, né, do castelo. Então, nunca a gente está defendendo isso. Eu também, lá em Bento, não gosto das vinícolas em formato de castelo. Gosto das vinícolas contemporâneas. E tem coisa bonita. Tá? Aquela Casa do Sol já foi? Não. Sabia que ele ia dizer que não. Quem é do local não conhece, né? Fantástico. As questões de sustentabilidade lá, tem que ver no tour que eles fazem. É impressionante como estão avançados. Então, assim, ali no... Tanto Vale dos Vinhedos quanto outros lugares que eu já visitei vinícola, nós estamos no nível, assim, Mendoza, nós estamos tri bem. Bom, então, claro que a arquitetura é contemporânea, mas, de repente, o provençal, ele existe, ele é um estilo, ele está nas lojas, ele está nos catálogos, e a gente pode ter um cliente que queira esse viés. Também, se alguém for contra, não vai fazer esse projeto, não vai atender. Mas conhecer é o nosso objetivo. Então, também a gente apresenta esse material. E agora, vou começar a falar de um item que vai ficar um pouquinho de tema de casa para vocês, que é elaborar. Então, definir o perfil do cliente e elaborar o que seria o briefing, imaginando assim, é a primeira conversa com o cliente, onde ele vai chegar e ele vai dizer que tipo de... É que eu não quero induzir, né? Que tipo de setor de gastronomia ele vai querer... sabe, ele vai despejar um monte de informações, quer dizer, conjunto de informações. Quando a gente está fazendo o briefing com o cliente, a gente está fazendo uma coleta de dados. E para essa coleta ser bem feita, o ideal é a gente ter um roteiro. Não dá para ir no improviso. Então, acho que o exercício, a gente está trazendo também para vocês essa noção. Alguns que trabalham no escritório de arquitetura devem ter, talvez, nos seus estágios, esses roteiros, que a gente, no começo, não tinha. Há uns anos atrás, a gente não entendia que isso era importante. Ia no improviso, ia conversando. Agora a gente tem um roteiro que isso nos ajuda a organizar a informação, sistematizar, nos ajuda a ir mais na mira, assim, mirar certo a resposta para o cliente. Então, esse conjunto, né, de informações, coleta de informações, a partir de um roteiro de perguntas, daqui a pouco vai aparecer algumas sugestões. E aí, aquilo que eu tinha dito lá no início, no começo, ele era muito usado pelo pessoal, né, da comunicação, relações públicos, publicitários, e mais recentemente entrou super forte aí, tem tudo a ver no nosso mercado aí dos arquitetos. Mas uma coisa não substitui a outra, eles são complementares.
Já o programa de necessidades, aí sim, eu gosto de dizer desejos e necessidades. Falar só em necessidades está fora de moda. Ninguém quer suprir as suas necessidades. É desejos e necessidades. Então, é uma maneira que a gente vai lá anotar também o que o cliente precisa, e muitas vezes está mais relacionado com quais os ambientes, para quantas pessoas, quais os usos, e isso vai nos ajudar muito na fase inicial de lançamento do projeto. Entendam que o nosso trabalho é ir ao encontro do que o cliente quer, é acertar, é ter mira. E quanto antes a gente acertar, melhor. Pior coisa é ficar ali, na tentativa e erro. E mostra para o cliente, mas não é isso que eu quero. E volta, e vai. Não pode ser tentativa e erro. E só não vai ser tentativa e erro se a gente se debruçar sobre esses desejos e necessidades do cliente, junto com a nossa contribuição, claro, né? A gente vai sugerir. O projeto é sugerir, criar. Então, programa de necessidades é a expressão das metas do cliente, das necessidades dos futuros usuários. Então, assim, eu quero que hoje vocês fiquem muito com essa palavra. Cliente, consumidor, usuário. Nós, arquitetos, atendendo essas figuras, esses personagens, não deixa de ser os personagens do nosso exercício. E isso vai nos ajudar a fazer pré-dimensionamentos. Bom, aí nós já estamos entrando mais na nossa área. Vai nos ajudar a ver recursos, orçamento. Essas conversas iniciais com o cliente já nos ajudam a abordar até questões sobre materiais, orçamento. A gente já vai conversando sobre tudo isso. Então, a sugestão é ter, né, uma espécie de um questionário, que essa conversa se vá fazendo aí, acompanhando um roteiro. Isso não quer dizer que na conversa não, sempre surgem itens que não estão no roteiro. Esse questionário é muito maluco, porque a cada reunião parece que tem que acrescentar coisas novas, né? Começa aí com algumas perguntas. E esses desejos e necessidades sobre os usuários, sobre as atividades que vão acontecer ali, acessórios, equipamentos, dimensionamento, legislação. Nosso famoso amigo Xing tem um livro super bom, Arquitetura de Interiores Ilustrada. Tem em PDF na internet. Eu acho que é bem fácil, fazendo uma busca no Google, tu consegue baixar. E ele é um material bem completo. E esse eu acho que vale a pena também. E a partir de agora, esse material foi do Xing que a gente pegou. Então, ele fala, né, sobre análise do espaço. Então, percebam, é uma etapa de muitas perguntas. A gente pergunta para a gente mesmo, né? E, claro, e vocês, mesmo no escritório, a gente pergunta para a equipe. Algumas coisas tu pergunta para o cliente, outras coisas tu pergunta para ti mesmo para buscar essas respostas. E depois visitando o local. Então, o que existe? Né? Então, é uma etapa de coleta, de análise de informações. Isso vai ser documentado, né? Para a gente ter isso registrado. São descrições. Pode-se elaborar algum tipo de tabela, diagramas. Então, antes do projeto, tem essa etapa de várias anotações. Então, o que existe? Primeira coisa. Depois, o que é possível? O que pode ser alterado? O que não pode? O que é permitido? O que é proibido? Limites econômicos, legais, técnicos e prazos. Acho que aqui tem novidade para vocês. Você, estudante de arquitetura, já há 3, 4 anos na faculdade, já no TCC2, alguns, nem também. E tem que falar sobre limites econômicos e limites de prazos. Aposto que nenhuma disciplina... Eu sou professora de ateliê de ajuda. Nunca perguntaram para nós, nunca botamos limite econômico, né? Não, mas aqui não sou eu que vou botar as cifras, tá? No projeto de vocês.
Porque enquanto mas eu tô fazendo um pouco de brincadeira, mas é o seguinte, enquanto estudantes, a gente quer a liberdade, ela é um pouquinho, num primeiro momento, inimiga desses limites todos. Então, o que acontece na faculdade? Se dá liberdade para a pessoa já não começar com um monte de restrição. Se vocês exercitarem muito essa liberdade, essa criatividade, na vida profissional não tem escapatória. Vão ter os limites econômicos, não vai ser uma escolha. Então, é uma maneira também de não antecipar essa problemática, tá? E não podar vocês, eventualmente, em algumas ideias criativas. Então, também não quero podar ninguém, mas eu quero falar sobre isso. Eu quero dizer que tem esses limites. Não vou botar os limites. Quero que vocês saibam. E se estiver fazendo alguma coisa exorbitante, eu não vejo problema. Desde que a pessoa saiba que é exorbitante. E não fazer não ter nem noção. Não, aí é diferente. Mas a gente não vai botar os limites. Eu quero dizer que em qualquer trabalho profissional vai ter limite de prazo, limite técnico, limite da legislação, limite de orçamento. Depois, que mais que no livro do Xing comenta, né? A importância de se trabalhar com conceituação e com alguns diagramas. E é isso, então, que vocês levam de tema. Tem vários itens para responder, caracterizar, pesquisar. Aqui não tem novidade, né? Mas como ajuda, até no TCC entra essa questão, né? Quem, o que, quando, onde, como, por quê. Responder essas questões. Caracterizar o nome, idade, sexo, estado civil. Bom, pode ser importante ou não o estado civil? Na dúvida, pergunta ali. Isso é outra coisa. O nosso questionário para o cliente ele é bem completinho. Se na hora a gente sente que não tem nada a ver perguntar estado civil, nem pergunta, deixa ali, mas nem pergunta, sabe? Então, mas faz ele bem completinho. Questões de horário. Aqui também, isso é outra coisa também que eu e a Leila conversamos. Como a gente sempre faz um exercício residencial, aqui tem algumas coisas que é para residencial, mas a gente deixou, porque é para vocês verem que é importante quando está fazendo um projeto com o cliente saber o que ele faz nas horas de lazer, o que ele faz nas férias, como é que funciona a rotina de segunda a sexta, como é que é final de semana, e isso vale também para o comercial, as rotinas dos dias da semana. Pesquisar imagens estéticas e estilo. E aqui até também deve estar ruim para vocês visualizar. Quando vocês abrirem esse PowerPoint, vocês vão ver uma brincadeira que a gente faz ali, né? Então, jamais a gente também condena no sentido de que não é uma boa arquitetura um edifício em forma de castelinho, porque ninguém se veste mais com armadura. Não é uma boa arquitetura um edifício com 20 andares, com uma tecnologia de um prédio romano. Então, isso a gente não discute. O que nós estamos trazendo aqui são estilos de ambientação para dar uma abertura que até então a gente acha assim, que não é muito falado na faculdade, mas que interiores permite. Quais os estímulos psicológicos, significado, exigências funcionais? Então, isso é para reflexão da dupla para a próxima aula. Tá bom? Onde será realizado o exercício de decoração? Estou indo meio rápido, mas é porque eu quero que dê tempo para tudo. Onde será? Alguém tem algum palpite? Nunca mais vieram aqui, né? Eu falei. Mas não é todo 41. É um lugar especialíssimo. Fechou. Não. Fechou o panorama? Tá. Não sei também. Sim, durante a pandemia. Tchan, no campus da PUC. Aproximação. Mais um pouco. Vídeo. Não vai dar para mostrar, porque estamos sem som. João, Laura, depois acessem o vídeo. Os links estão aqui. Pode ser, mas vocês vão perder de ouvir. Mas não, vamos lá conhecer. Vão perder de ouvir a minha fala.
Mas a gente vai lá, estou acelerando para isso. Mas tá bom, então uma esquina, eu acho, top para fazer exercício. Onde era o Subway, fechado. Não sei se alguém vai ficar triste. Já era. Já era. Muito triste. Chateada. Ah, não. Eu ia falar isso, achei que era No Subway abriu balanceado? Não. Ah, tá. Ai, senão ia tomar aqui um balde de água fria. Sim, onde era o canal Café? Não estou sabendo, mas saindo daqui já vou passar lá. Não, me fala uma novidade que eu já fico louca. Então, assim, até onde eu sei, não tem nada previsto ali. E então é o que nós vamos exercitar esse semestre. Então, a gente acha que é um lugar super em evidência no campus, de esquina, com bastante relação interior-exterior. A gente pode propor alterações, inclusive na volumetria, porque cá entre nós é um puxadinho. Já é. Então, se fosse, né, uma edificação aí do Henrique Rocha, arquiteto da PUC, a gente ia olhar com cuidado. Aqui, não quer dizer que nós vamos botar abaixo, não é por aí. Mas pode mexer eventualmente na esquadria, pode mexer no acesso, que é aquela escadinha. A gente pode invadir esses degraus que ficaram inúteis, chegando numa parede, sabe? Não sei se ali vocês vão fazer alguma coisa suspensa, tipo deck, não sei. Mas tem muita possibilidade para se trabalhar, mantendo a volumetria. Então, é um tamanho também, eu acho que está enxuto, né? Não é exaustivo, eu acho que tem que adaptar melhor esse acesso. Vocês vão poder usar, inclusive, a experiência de vocês como antigos usuários. Ali formava uma fila muito esquisita. Eu achava entroncada, achava que não era legal o funcionamento. No princípio, aqui foram registros que eu fiz pelo lado de fora, pelo vidro, é o que a gente vai olhar. Aqui eu quis mostrar que existe uma acessibilidade, né, adaptada, que aí a gente vai ver, cada projeto vai ver se vai melhorar a acessibilidade pelo lado externo ou se vai continuar só contando. Não, a gente não tem, assim, é uma questão de avaliar a melhor solução, não tenho uma obrigatoriedade para trazer para vocês. E realmente, ali dentro é terra arrasada que vocês vão fazer. Mas olha aqui, ó, não se esqueçam, antes de já começar a querer projetar, a gente já adiantou para vocês vão ver os desenhos, porque eu quero que essa semana toda, assim, ó, foquem no cliente, nas características, que tipo de empreendimento. Pode ser, tem a ver, claro, com o campus universitário, mas funciona de segunda a sexta, tem que ser um lugar com vida, muito ativo. Tem que ser um lugar de algo que não tenha, talvez, ainda aqui no campo. Não sei, tudo isso vai fazer parte, tá? Do exercício. E aí, esse aqui mais é o AutoCAD geral, que está ali no cantinho, né? Estão localizando onde é que está? Não sei se o mouse aparece. Aqui assim, né? Esse arquivo já está lá no Moodle. Aqui é um CAD. Acho que já está limpo. Aliás, tem que ver se eu botei bem certinho. Opa! O arquivo. Aqui era um PDF, só para mostrar para vocês. A princípio, a gente vai partir do seguinte dado. Nesse shaft, por aqui tem água, esgoto, energia, e a partir daqui a gente vai fazer todas as distribuições necessárias, lembrando que vai ter um momento do exercício do semestre, vocês vão lançar pontos de elétrica, pontos de hidráulica, pontos de iluminação, ar-condicionado, tudo isso. Mas imaginando sempre que a conexão se dá ali para aquele shaft. E o sketch é só uma casca que a gente preparou, mas no momento em que todos recebem esse arquivo, o objetivo é
agilizar. A gente quer ver resultado de proposta. Ali naquele PDF tinha uma loja na lateral aparecendo, ela faz parte ou a gente não usa aquela área? Entendi. Não vamos usar essa área a princípio. Você tem que ver se a Leila não... pode ser uma pergunta interessante. Tem 23 metros quadrados. É verdade, eu deixei, né? Eu acho que eu deixei para a gente decidir se usava ou não. De repente, para o nosso exercício, poderia ser bem rico, né? Ter aquele pedacinho a mais. Por exemplo, o lixo ali é um rolo pensar nisso. Eu vou conversar com a Leila, como na próxima semana vocês vão estar mais envolvidos na conceituação, terça eu vou ter uma resposta. Terça é feriado. Eu tô vendo tudo, eu adoro feriado. 2 semanas vocês vão ter... já estou pensando alguma coisa para fazer no feriado. 2 semanas para o nosso próximo encontro, então. Mas, pelo mundo, eu aviso, não se preocupem. Eu aviso já essa decisão semana que vem para não ficarem ansiosos. Mas acho que é uma boa. Não, na hora que a gente fez esse desenho, eu fiquei com a dúvida, depois eu pensei em tirar, mas agora está tão assim... Acho que pode ser uma estratégia para fazer um projeto mais bacana, essa é a ideia. Tá. Só vou ter que combinar isso com a Leila. Então, ainda confirmo. Só no sketch. Ai, a Lorena fez. Foi minha estagiária que fez, não foi ela. Ai, eu não sei aplicar. Ela aplicou a fachada tão bonitinha. Olha aqui. Não sei fazer isso aí. Bom, então, vocês vão ver, dá para trabalhar em cima. Pode criar algum tipo de área de transição avançando nesse patamar, entenderam? Já, projeto legal. Tá? Então, aqui está tudo modeladinho. Uma coisa muito importante. Eu sei que vocês adoraram ganhar de presentes levantamentos, mas o recado que eu quero deixar num trabalho profissional, ninguém dá de presente levantamento. Guardem, só a prof. Cris e a Leila. Então, quando pegarem um projeto profissional, não adianta, mesmo que o cliente diga, não, eu tenho as plantas da construtora. E para arquitetura de interiores, não serve. É uma tentação, mas não serve. Não vamos cair na tentação. Aí a gente diz assim, não, tudo bem, ótimo, quero, porque daí a gente imprime em folhas A4, bota na prancheta, vai no local e mede, tá? Eu sei que é um desafio. Até as 4 nós vamos conseguir. Então, levantamento do local. Neste caso, mastigadinho, presente. Mas, normalmente, dentro das etapas, é esse nosso segundo item ali. Primeiro item, definição do programa de necessidades, do briefing, conhecer o cliente. Segundo item, levantamento e visita do local. E é prática isso aí. Os levantamentos do começo, os primeiros levantamentos de vocês vão ser horríveis. Sempre o levantamento é meio horrível. Sempre ele é meio horrível. Mas os primeiros vão ser horríveis, horríveis. Horríveis de não conseguir passar limpo depois. Alguém já teve experiência de não saber o que anotou. Os primeiros são assim. Com o tempo, a gente vai se habituando, vai entendendo que às vezes é melhor puxar uma flecha lá para longe do que escrever miudinho, que você não consegue nem ler. Então, isso aí. A gente tem umas ex-alunas que, uma época, elas abriram uma empresa, elas só faziam levantamento. E escritórios maiores de Porto Alegre, que faziam projetos de franquias, contratavam elas, e elas viajaram o Brasil todo, porque elas tinham que fazer um levantamento dos locais onde a loja ia ocupar. Então, é um levantamento meio que um as-built, assim, de como está naquele momento. E hoje uma está morando na Nova Zelândia e a outra mudou de área, a Silvia. Mas foi bem interessante, elas deram uma palestra aqui para mim e para a Leila, e foi um período assim, que elas adoraram, viajaram por todo o país. Bom, então, levantamento, sempre, a trena na bolsa é de praxe. A pergunta que não quero calar, quem hoje tem uma trena? Ai, parabéns!
Ó, exagerada. Essa é exagerada. Eu já conheço. Tá, ótimo. Ah, estudante talvez não, né? Mas é incrível. Se a gente, enquanto estudante, não se acostuma, quando a gente se forma, as primeiras vezes, a gente vai e esquece da treina. Bom, e aí o cliente prestar treina, aí é chato. E já não aconteceu. Eu esqueci a treina, o cliente presta treina. Ah, tem até treina de estojo. Legal. Bom, então, levantamento, tá? Aqui é um artigo que fala a importância de um bom levantamento para a qualidade da obra. O bom levantamento, ele faz com que a gente faça o projeto correto e depois, na hora de implementar, minimiza os erros, tá? Os erros é garantido que vai ter, mas quanto menos, melhor. Então, o que um bom levantamento faz? Algo que é fundamental hoje em dia para os arquitetos. Eficácia. Tempo. Se hoje vocês, estudantes, acham que o tempo é precioso, aguardem até o relógio estar relacionado com cifras. E aí não estou falando da cifra da hora de estagiário, essa não conta. Essa não tem graça, não é para levar em consideração. É a cifra do cliente que paga os seus honorários, tem que fazer aquilo num tempo. Ele vai te pagar o mesmo valor se tu levar X ou 2X. Se tu levar 2 vezes mais, é como se tu estivesse ganhando a metade. Acredita. Porque o nosso dia só tem 24 horas, cada um de nós somos uma pessoa, claro, mesmo que tem ali uma equipe, tá? Então, isso aí vai fazer sentido a médio prazo para vocês. Então, um bom levantamento influencia no tempo e evita erros, né? Aí aqui fala sobre os materiais, tem N aplicativos, eu até quero estudar melhor alguns desses aplicativos que cada vez estão melhores para a gente fazer levantamento de maneira mais rápida. Claro que não vai servir para todos os casos, vai ter casos onde ainda, mesmo a treina elétrica, laser, não é sempre que ela é útil em algumas situações, em outras situações a melhor coisa é aquela treina que a gente puxa assim e já vê na hora. Mas, enfim, eu andei olhando aí esse aplicativo, me pareceu interessante, ainda não fiz o teste, mas trago para vocês fuçarem, que eu acho importante conhecer. E assim como eu falei, que na entrevista do cliente tem um roteiro, levantamento também é legal ter um roteiro. Porque imagina as gurias que iam lá para Manaus. Isso é verdade, aconteceu. A empresa aqui de Porto Alegre, que era um escritório que fazia um monte de lojas, não sei de qual era a franquia, ia fazer uma lá em Manaus. Então, elas pegaram um avião, voaram até lá, ficaram um dia inteiro fazendo levantamento e voltaram para os dados. Imagina, esqueci de medir não sei o quê. Já era. Claro que elas também faziam um videozinho, muitas fotos, mas o roteiro ajuda. Então, também, essa coisa de ter, né, um roteirinho é bem legal. É muito comum, até hoje, eu já sou macaca velha, já esquece um peitoril, sabe? Umas coisinhas assim que, na hora, tá fazendo levantamento, aí já, sei lá, acha graça numa coisa. Se o cliente está junto, então, eles na tormenta. Aí, bom, cliente junto, meus levantamentos ficam uma porcaria. Eles ficam falando e eu me distraio. Então, às vezes, quando eu vou com alguma estagiária, eu fico, sim, entretendo o cliente. Tá? Então, o roteirinho ajuda. Né? O projeto assertivo. Então, entendam que sempre eu quero estimular que vocês façam projetos bons, de qualidade. Mas eu sempre vou ter uma preocupação muito grande, porque eu sinto que às vezes falta falar a importância de ser assertivo, quer dizer, já acertar de primeira. E acertar de primeira não é sorte, não é tentativa e erro, é coleta de informações. Acertar de primeira faz a gente ganhar tempo. A gente ganhando tempo, coisa boa que é o projeto que flui. Mesmo na faculdade, é um saco, cada entrega tem que dar 500 passos para trás. Então, vamos tentar na vida profissional, tem que ir para frente. Bom, fez o layout, aprovou o layout, faz o 3D, aprovou o 3D, detalha, detalhou, vai orçar. Qualquer etapa que tu volta para trás é um saco. Se tu já está lá no detalhamento, nem pensar mudar coisa no 3D. Então, nesse sentido, o tempo, os processos,
muita conversa, deixar claro para o cliente que a gente não dá passo para trás. E mesmo fazendo isso, não pensem, né? Não é fácil. Depois, e após o levantamento, o ideal é quem faz o levantamento passar limpo. As gurias eram assim, elas viajavam, faziam as medidas e passavam limpo, de acordo com o padrão, o arquivo padrão do escritório. Mas elas passavam ali. É cheio de códigos. E aqui a gente começa a entrar um pouquinho no nosso semestre, que são 3 etapas de trabalho. Tem um edital que está lá no Moodle. A gente tem, para hoje, vocês tinham uma demanda para entregar no Moodle. Entregaram? Depois eu vou baixar e avaliar. Para a próxima semana, só que agora tem que olhar no cronograma, se sendo feriado. Eu acho que daí é feriado total, porque é a turma da Leila também. Então, a demanda de vocês para daqui a 2 semanas é essa parte da etapa 1 do semestre. Ainda não é toda a etapa 1. Depois eu vou olhar no cronograma. Mas é a parte do perfil do cliente, coleta de informações e já fazer um mood board. Daí, depois, a gente tem 3 etapas. Conceito, desenhos técnicos e detalhamento. Tá? Isso é o edital do semestre. Ao invés de ficar dando, vamos dar o edital da primeira etapa, o edital da segunda etapa, e já dá todo. Eu acho que visualizando aonde que a gente quer chegar é mais interessante. Então, depois no cronograma vocês vão ver, está tudo bem distribuído, não é para fazer correria, mas ao final do semestre vocês chegam com um conjunto que eu considero que seria um conjunto de um projeto de arquitetura de interiores. Agora com vocês. Tá? A vida do arquiteto de interiores é esse, 1000 leques de cores, de amostras de materiais, e os desenhos dos levantamentos são bem assim, eu ainda botei os melhorzinhos aqui, que eu não quero passar feio para vocês. E essa imagem é um pouco brincadeira, mas falando sério, o olhar, né? Ser minucioso no detalhamento. Medidas, precisão, detalhes, números. Arquitetura de interiores. Parece assim que é só estética. Números. Muito. Medidas, dados, cotas, os tamanhos. A arquitetura de interiores é a arte do encaixe, do tamanho. Porque não tem stretch na vida real. E, olha, faz tempo, mas na época se falava, né, que era comum. Agora eu acho que já melhorou bastante, graças a Deus. Os arquitetos, às vezes, não davam muita bola para medida. Chegava a geladeira, não cabia no nicho. É tudo em nicho, tudo está em nicho. E se não tiver correto, dá problema. Então, números. Aqui mais alguns exemplos. Aqui eu trago para vocês como curiosidade, eu não me adaptei, tá? Mas a minha sócia, ela adora, ela tem essa canetinha Bic, várias cores. Aí ela marca o elétrico numa cor, o hidro na outra, o SPK na outra. Aí, esses dias a gente estava fazendo 2 levantamentos. Ela com uma estagiária numa sala, eu com essa estagiária. Fiz tudo errado. Eu não me adapto com essas cores. Ela que inventou e eu acho sensacional. E ela realmente é legal. Mas é que eu sou mais atrapalhada, assim, eu tenho muita dificuldade de seguir essas regrinhas, mas desejo que vocês consigam, porque é melhor depois na hora de passar limpo. E vamos encerrando. 13h30, que bom. Essas próximas lâminas é um repeteco lá da aula 1, mas eu gosto, são as etapas. Eu gosto de falar da Associação de Arquitetos, falar do GOP. Já falei para vocês do GOP? Acho que lá na aula 1, se eu não me engano, era para ter. Mas vocês entrando no site da AAI e baixa esse material, isso em OTL eu mostro também. Pode baixar esse material, que é bem legal, tem várias informações sobre gestão de escritório e cálculo de honorários. E essa aqui, sim, que é um repeteco da aula 1, que eu gosto de mostrar qual é o procedimento. Quanto mais esse procedimento tiver, assim, a gente tem que saber decore e salteado
para falar para o cliente. O cliente, na reunião de briefing, ele já quer saber quanto vai custar a obra e já quer saber quando começa e quando termina. Não tem como, por mais experiência que a pessoa tenha. É muita gente envolvida, são muitos itens envolvidos. Então, a gente tem que ter consciência de que primeiro essa entrevista, depois a gente tem que olhar o local, depois a gente elabora o contrato, a proposta e o contrato, depois que a gente é contratado, aí a gente detalha programa de necessidades, daí a gente começa a fazer pesquisa de referência. Até agora ninguém começou a projetar o bar ali no Subway, tá? Só coleta, organizar informação, pesquisa. Daí a gente começa a fazer um zoneamento, daí vem o layout e os croquis. Daí, quando o cliente aprovou layout e croquis, a gente detalha. Porque senão é voltar para trás, eu faço para trás. Daí faz parte do detalhamento, localização de todos os pontos. Pode ou não incluir o desenho dos circuitos, né, no sentido do projeto elétrico. Eu prefiro não fazer. Porque no momento em que eu não estou oferecendo para o cliente um projeto elétrico, eu deixo bem claro que eu ofereço uma distribuição de pontos. Se aquela tomada ele vai puxar, não sei da onde, é a equipe de elétrica que vai fazer. O que eu gosto de fazer? Botar na tomada para que ela serve. Qual é para forno, qual é para geladeira, qual é para secador de cabelo, guardem. Se não botar uma tomada boa, liga o secador e cai o disjuntor. E aí o cliente vai falar mal do arquiteto. Então, o que é para coifa, o que é para as máquinas? Lançamento. Então, a gente chama distribuição e localização. Não é um projeto. Se quiser oferecer um projeto elétrico, legal, mas daí vai chamar de projeto elétrico, ele vai ser completinho e vai ter um valor para isso. Depois, áreas molhadas. É bem usual também se detalhar. Mobiliário sob medida, detalhar. Mobiliário pronto, especificar. Acabamentos de elétrico luminárias, especificar. Louças e metais, especificar. Tratamentos de superfícies, especificar. Tapetes, tecidos, cortinas, objetos, essa é o propriamente dito decoração. É muito legal quando a gente consegue chegar até esse ponto no projeto. Não é sempre. Não é sempre, ora, porque às vezes o cliente não quer, às vezes o cliente ou não quer gastar, ou ele quer fazer depois, tudo bem. Mas é bem legal quando a gente consegue chegar nessa fase, que daí parece assim que a gente consegue linkar tudo. Avaliar o resultado com o cliente. Lá no início, a gente pediu as necessidades dele. O legal, tudo eu fui aprendendo depois em cursos que eu fiz depois da faculdade, né? Todas as áreas avaliam a satisfação do cliente. Compra um troço para tu ver, se não ficam te mandando 500 mensagens para tu avaliar. E o arquiteto não tem esse hábito de voltar e avaliar. Não é fácil, porque assim, não é tão usual um processo onde o cliente o tempo todo foi tudo bem. Teve um atraso. Teve uma coisa que tu orçou e daí na hora de executar, na hora de medir, faltou uma coisinha, o cliente pagou um pouquinho mais. Tudo isso vai gerando pequenas insatisfações. Se acostume, faz parte. Isso não quer dizer rale-se para o cliente. Quer dizer a gente saber que acontece isso, para a gente não se frustrar e para a gente ter coragem de depois fazer essa pergunta para o cliente. Se ele falar alguma reclamação, a gente, ok, legal, feedback, vou tomar isso. E é mesmo, é feedback. A gente tenta melhorar para o próximo. E outra coisa legal, assim, que eu acho que não dá para esquecer, é de fotografar o projeto quando ele está pronto, antes de passar muito tempo. Passou muito tempo, derruba um vinho no sofá, estraga não sei o quê, já o cachorro roeu o pé da mesa, aí tu vai lá, já está normal, as casas meio que se destroem. Pô, é que vocês ainda não são donos das suas próprias casas, a maioria. É difícil manter lâmpada queimada, vai lá e troca. As cortinas, não sei o quê. Toda hora tem um troço para fazer na casa da gente. E se o cliente não cuida, vai estragando. Então, fotografar é legal, é portfólio. Tá? Normalmente, eu acho
O certo é não... Então, essa tua pergunta pode ser assim, ó, é meu primeiro cliente. Só se for o primeiro, o segundo, o terceiro, pode ter uma resposta diferente. Mas o certo é não entregar nada que tenha te envolvido o teu trabalho. Porque pensa só o fato de tu já ter ido ao teu cliente, já está entregando gasolina ou Uber e teu tempo. E as tuas dicas, procurem no Google. Significado de dica. Sabe o que quer dizer? Informação útil. Então, uma dica não é uma bobagem. As dicas que a gente dá, a gente não pode dizer bobagem. Então, teoricamente, tu já está entregando o teu tempo. Vai no médico, o médico está lá bem sentado, é tu que vai. É tu que paga o estacionamento. E ele te atende. E o arquiteto, a gente é que vai. E a gente vai, e ainda leva, e carrega, e não sei o quê. Tá, então, a gente pode dar essa primeira visita sem cobrar. É usual. Eu gostaria que, aos poucos, os arquitetos tivessem um valor simbólico para essa primeira visita. De forma que, se o cliente, depois daquela primeira visita, te contrata, esse valor tu abaixa dos seus honorários. Mas se o cliente só te chamou lá para tomar cafezinho e para ouvir tuas dicas, que ele te pague por isso. Bom, mas não é o que acontece. Então, isso tu entrega. Uma proposta comercial tu entrega. Não é rapidinho de fazer. A gente leva 2, 3 horas para fazer. Porque na proposta comercial, tu já vai colocar algumas coisas que tu falou com o cliente para tentar captar ele. Tu já vai pensar algum projeto que tu tenha feito, que tu pode botar como referência. E se é o teu primeiro cliente, eu até acho válido, numa proposta comercial, pegar algumas referências para dar aquele gostinho para ele. E ali tu já vai falar de prazos e de valores. E aí, e das etapas. O certo é ir até aí. E não fazer levantamento, sabe? Não trabalhar. Eu super com o trabalho de risco, porque não dá retorno. É uma ilusão. É que a gente tem um desejo de fazer o trabalho, né? Então, isso é o certo. Eu não sei, eu acho que a maioria dos escritórios está indo nessa linha. E eu tenho visto muita coisa online de consultoria, tanto de arquitetos para arquitetos, quanto de pessoas da área de administração, que encontraram nos arquitetos um nicho bom para trabalhar essas questões, que orientam. Não trabalha sem remuneração. Não faz contrato de risco. Não faz concorrência sem estar contratado. Porque eu acho que isso, se todo mundo conseguisse, ia ser, todo mundo só tem a ganhar. Isso é difícil, o jeito é difícil. O cliente, o pior é o seguinte, ele te contratou e tu já pede uma parcela, tu não entregou nada para ele. Mas por que ele já dá essa primeira parcela? Porque se ele não paga essa primeira parcela e tu trabalha aquele primeiro mês, tu está trabalhando de graça. Não é que tu está recebendo um antecipado, tu está recebendo e está trabalhando. Mas claro que isso é difícil, as relações de confiança estão cada vez mais difíceis. Eu falei, né, como as pessoas têm um senso de urgência e as pessoas estão todas assim, muito receio de não confiar umas nas outras. O trabalho do arquiteto sempre foi muito baseado em indicação. Então, isso até ajudava, porque se atender o meu irmão, que vai me atender, e atender um parente, então, essa coisa da indicação, a pessoa já ia com mais confiança. Hoje em dia é muito rede social, né? Os clientes, é difícil atender o cliente que te busca na rede social. Ele tem uma certa desconfiança. Ele não é aquele cliente que te escolheu porque tu fez um bom trabalho num conhecido, porque ele visitou a casa de um amigo, entendeu? Então, ele te viu na rede social, ele só viu imagem. Muitas vezes, render. E, às vezes, ele nem sabe que era render, que era imagem. Então, é delicado. Mas, para os arquitetos, é muito ruim se a gente tiver que mostrar um layout para o cliente decidir se vai ou não te contratar. Não, ele tem que contratar o layout. E se todos os arquitetos tiverem essa postura, daí o cliente não tem alternativa. O problema é se tem algum profissional que dá de brinde. Mas essa é a nossa luta.
Não trabalhar de graça. É muito louco isso. Mas a nossa luta é essa, não trabalhar de graça. E receber honorários justos. Outra luta que eu estou vendo muito debate na internet. Os arquitetos recebem honorários e muitas vezes recebem dos fornecedores comissionamento sem o cliente saber. Todos esses cursos condenam essa prática. O CAL condena. O CAL, se tem denúncia, o CAL vai em cima. Por quê? Porque com essa prática, os honorários são cada vez menores. Qual é o valor que o cliente vai dar para o trabalho se ele acha que custa 1.000? Só que o arquiteto ganhou mais 1.000 dos móveis, mais 1.000 dos quadros, mais 1.000 do, sei lá, do material de construção, porque aquele trabalho vale 4.000. Então, por que o cliente acha que vale 1.000? O cliente tem que saber que o arquiteto precisa de 4.000 para manter seu escritório e ter uma vida boa. A gente quer ter uma vida boa. Então, olha, vocês não vão ficar entediados na nossa profissão. Tem muita coisa ainda para batalhar. Depois, assim, outra coisa muito usual é cada vez mais também os arquitetos fazem seus próprios diagramas para graficamente mostrar para o cliente, ali eu estou te conhecendo, conhecer o cliente e o local, apresenta a proposta de honorários. Eu já me encontrei tipo umas 2 vezes, já me encontrei 2 vezes com o cliente, já fui até lá, já gastei gasolina, já paguei estacionamento. Eu adoro me relacionar com as pessoas, mas calma aí, né? Então, depois, shake hands. Deu apertinho de mãos? Ok. Daí, até aqui eu exagerei, né? Aí que eu vou fazer uma entrevista detalhada. Às vezes essa entrevista já aconteceu antes, tá? Mas daí é que eu vou fazer o levantamento métrico e as fotos. Daí que vem os conceitos e ideias. Daí, a carinha feliz, entra o cliente de novo na jogada. Reunião. Daí, estudo layout. Cliente aprovou layout, faz o 3D. Isso também pode estar meio junto, mas ainda vou dizer que a gente ganha muito tempo se primeiro a gente faz um layoutzinho, depois já para o 3D. E nessa reunião de layout, nunca chegar com um só. Primeiro porque quando a gente tem uma demanda de layout, a gente sempre pensa, tem um monte de ideias. Então, escolhe as 3 melhores ideias e leva para essa reunião. Isso é, olha, comprovado da minha experiência. Todas as vezes que eu cheguei com um layout, o cliente não gostou disso, eu botei o layout embaixo do braço, fui-me embora e voltei para outra reunião de layout. Todas as vezes que eu cheguei com 3 alternativas de layout, durante a reunião, já teve vezes até que eu peguei o papel manteiga, saí da reunião com o layout aprovado. Entenderam como é que é? Daí eu só mandei por WhatsApp o layout aprovado e já consegui começar o 3D. Então, é isso. Então, layout, 3D, carinha feliz, cliente feliz, aprovou o 3D, detalha. Aprovou o detalhamento, manda para orçar para execução. Aí depois a gente faz. Aí tem que ver se as outras etapas, tu vai ser o responsável técnico pela execução ou acompanhamento. Daí depende da equipe, tá? Da equipe de execução. Se for uma equipe, assim, boa, da tua total confiança, dá para ser responsável técnico. Se é equipe indicada para o cliente, socorro, mas acontece. E equipe, que mesmo que tu tenha indicado, não é tudo isso, tu acompanha para fazer a coisa andar, mas a equipe que vai ter o responsável técnico dela. Muito bem. E o mood board, para daqui a 2 semanas, já deve ter ouvido falar também, né? Para vocês, acho que já é comum, mas isso também, assim como briefing, mood board, são palavras que surgiram aí, talvez, de 3, 4 anos para cá. O mood board ainda 3, 4 anos. Agora está super, faz mood board para tudo. Mas até então não era tão usual. Mas é muito legal, porque é uma síntese de ideias, né? Que o cliente visualiza cores, materiais, e isso nos ajuda a ser mais, aquela palavrinha que eu falei, isso nos ajuda a sermos mais assertivos no projeto. Porque, claro, a gente quer fazer um bom projeto, mas o que a gente quer? Que o cliente aprove, para a gente detalhar, para a gente orçar, para poder executar. Isso aqui são exemplos de mood boards aí da disciplina.
aqui um pouco cliente, materiais, móveis. É uma ideia mais conceitual, mas alguns desses itens podem já estar sendo coletados para usar no projeto. Então, normalmente, tem cores, alguma imagem forte. É aí um arranjo bonito aí de coisas, que é bem legal. Muito bem. Agora sim, João e Laura, tudo bem por aí? Quer botar? Sim. Então tá, João. Tem alguma dúvida? Não, então, aí a próxima entrega ali do cliente e tal, eu faço um PowerPoint, vamos dizer assim, uma prancha, Isso, pode ser. tá? Da entrega lá no Moodle, Isso, e bota no Moodle, tá? tá bom? Uhum. Agora a gente vai dar uma circulada lá perto, em volta do Subway, e tu e a Laura podiam acessar os links dos vídeos. Eu olhei, tá? Olhei o vídeo que tu fez ali no campus, bem legal. Ah, então tá. Mas qualquer coisa, se forem olhar de novo, vocês estão fazendo em dupla? Não. Não, eu não tenho dupla. Até te mandei um e-mail referente a isso, que eu queria uma então. dupla, só que... Eu não. tenho dupla, minha dupla é a Bianca. Eu tinha entendido que perguntou se a gente é uma dupla, eu e ele. Ah, tá. E a Bianca tá aqui? Não. Tá? Não tá. Então tá, eu vou parar aqui de gravar.